Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos à meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero ler o texto sagrado que está no livro do profeta Oséias, capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15, que nos diz assim: Portanto, eis que eu te atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Eu quero que você preste muito atenção naquilo que está escrito no versículo de número 15, em que a palavra de Deus nos diz que o Senhor faria do vale de Acor porta de esperança. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de perdas, de crises, dias em que há perturbação em muitos corações. Há um sentimento desesperador pairando por sobre as pessoas nesses últimos dias. No entanto, nós temos um amparo na palavra de Deus, nós temos um socorro bem presente na hora da angústia, que está exatamente aqui nas Escrituras Sagradas. O texto que nós lemos, a palavra de Deus, está nos dizendo que Deus, ele pode transformar o vale de Acor em porta de esperança. E o que isto significa? Bom, primeiramente é necessário falar a você o que significa esse vale de Acor. Lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo de número 7, Israel havia recentemente ganho uma grande batalha, a Batalha de Jericó. Mas no capítulo de número 7 aconteceu uma grande derrota. E essa derrota, ela foi ocasionada por um grave erro, um grave pecado cometido por um homem chamado Acã. Ele cometeu alguns delitos e por conta disso Israel perdeu aquela batalha. Muitos homens morreram diante de uma cidade chamada Ai. E a Bíblia nos diz que no Vale de Acor houve ali a sentença sobre a família de Acã. Aquele lugar ficou conhecido como Vale de Acor. E a palavra Acor significa perturbação. Vejam que aquele lugar transformou-se em um vale de perturbação. Todas as pessoas que passavam pelo Vale de Acor, elas se lembravam daquela derrota, se lembravam de como Israel caiu ao fio da espada diante dos seus inimigos. Mas aqui no livro do profeta Oséias, passados muitos anos, o Senhor Deus está garantindo ao seu povo, a Israel, que aquele vale, chamado Vale de Acor, Vale da Perturbação, Deus transformaria em porta de esperança. Veja que coisa extraordinária. E que lição nós aqui podemos extrair deste texto? É que algumas derrotas, ou em alguns lugares em que ocorreram derrotas, crises, problemas, aflições na nossa vida, Deus pode transformar o lugar da derrota em porta de esperança. Que coisa extraordinária, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo. Deus está aqui asseverando, Deus está garantindo, e é a sua própria palavra que está nos dizendo que o vale da perturbação, que o vale de Acor, que o vale da derrota
Deus vai abrir uma porta de esperança no vale da perturbação. Deus vai abrir uma porta de esperança no vale da derrota. Deus é especialista em transformar males em bem. Deus sabe como fazer isso. E eu tenho aqui, para que você possa compreender muito melhor ainda o que nós estamos dizendo a você, alguns exemplos de pessoas que foram resilientes, de pessoas que passaram por momentos de adversidades, de crises e até mesmo de derrota, mas que Deus transformou aquelas situações adversas em bênçãos, em vitória, em esperança. Se não vejamos, a Bíblia nos diz que José, ele foi preso e na prisão ele esteve por um bom tempo. Aliás, José sofreu muitas perdas, ele teve muitas derrotas ao longo da sua vida, sobretudo quando jovem. Foi parar na prisão. A Bíblia nos diz que após ser vendido pelos seus irmãos, após ele ser comprado por Potifar e na casa de Potifar ele passar por situações adversas, muitos problemas, ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. Foi parar na prisão. Mas vejam, como Deus transformou a prisão de José em um local de bênção para ele. Porque foi exatamente na prisão que José revelou os sonhos de 2 funcionários de Faraó. E foi através desta revelação que ele foi parar na corte real de Faraó. E Deus o tirou da prisão exatamente para ser governador de todo o Egito. Veja, se não fosse as derrotas anteriores na vida de José, se não fosse José ter ido para a prisão, certamente não estaria ele na condição e no lugar em que ele seria usado para então ele ser elevado à condição de governador de todo o Egito. Veja como Deus fez na vida de Jó, as perdas de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, se desviava do mal, tinha uma família maravilhosa com 10 filhos, muitos funcionários, mas ele foi submetido a uma grande provação. E a Bíblia nos diz que nesta grande provação ele perdeu absolutamente tudo, ficando apenas com a sua vida. Mas no final do livro nós temos uma notícia espetacular. Veja como Deus transformou o vale de derrota de Jó em uma porta de esperança. Jó, ele teve as suas bênçãos dobradas. Aquilo que ele tinha, Deus o restituiu. Deus, ele faz isso, meu querido. A despeito de tudo que você está passando, esse momento difícil, terrível, talvez você está aí pensando o que será no dia de amanhã, posto que a crise está grande, mas a palavra de Deus está te garantindo que no lugar do vale da perturbação, no vale de Acor, no vale da derrota, Deus pode e vai abrir uma porta de esperança, conforme está escrito aqui na palavra de Deus. Veja como Deus também transformou o vale de Acor do apóstolo João em porta de esperança. A Bíblia nos diz que o velho apóstolo, o discípulo amado, aquele que reclinou a sua cabeça no seio de Jesus, ele foi exilado na ilha chamada Patmos. Isso está escrito no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. E lá nós encontramos o velho pregador preso também, assim como José. Mas vejam, todas as portas se fecharam aqui na terra para João. Mas está escrito no capítulo de número 4 daquele livro
que Deus abriu uma porta no céu e João teve revelações extraordinárias, poderosas, e que conduzem-nos à esperança maior da igreja através destas revelações. Vejam que a situação adversa, perturbadora que João estava vivendo na ilha de Patmos, Deus abriu uma porta no céu para João. Deus abriu uma porta de esperança. Vejam, nós temos outros exemplos de pessoas que estavam vivendo um vale de Acor, um vale de perturbação. Mas Deus, naquele vale, abriu uma porta de esperança. E é o que Deus exatamente está dizendo a você hoje, aqui, que Ele pode fazer isso e Ele vai fazer por você. Vejam, a vida de Paulo, uma vida extremamente dedicada a Deus depois da sua conversão, nós temos Paulo passando pelo seu vale de Acor também. Paulo, ele tinha um espinho na carne, isso o incomodava muito, isso lhe trazia perturbações. E ele, segundo a palavra de Deus, nos diz, orou ao Senhor por 3 vezes, pedindo que Deus tirasse aquele espinho da sua carne. Mas a Bíblia nos diz que Deus não lhe respondeu coisa alguma, senão que Deus disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. É exatamente isso que Deus está dizendo a você, neste vale de Acor, neste vale perturbador que você está vivendo, a graça de Deus te basta. O sustentar do Senhor Jeová é suficiente para você. Deus, Ele está te dizendo, portanto, que nesta hora você será tomado pela graça de Deus e você vai passar por este momento de crise que você está vivendo e que a porta da esperança abrir-se-á para você exatamente no lugar onde você teve as suas derrotas, as suas perdas. É possível isso acontecer? Sim, é possível. Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma derrota em vitória. Deus transforma o lugar em que você está e esse lugar lhe trouxe desonra. Deus transformará este mesmo lugar em lugar de honra. Eu trouxe aqui pelo menos 4 exemplos de pessoas que passaram pelo processo da resiliência. E a resiliência é a capacidade que Deus dá à pessoa de superar os momentos difíceis, de se adaptar às mudanças que nós nos deparamos com ela. A resiliência é a condição de alguém de se reinventar diante da crise, diante da perturbação, diante da tribulação, diante da angústia. O que Deus está dizendo para todos nós, para mim, para você que está me assistindo agora, é que você seja, diante deste vale de perturbação, uma pessoa resiliente, que você creia que nesta situação que você está, haverá uma porta de esperança para você. Deus vai abrir esta porta de onde você menos espera. E olhe, querido amigo, que eu não estou dizendo que Deus vai abrir uma porta de oportunidade ou que Deus vai abrir uma porta material. Eu não estou dizendo apenas isso. O que a palavra de Deus está dizendo é muito mais, é além destas coisas efêmeras e passageiras. O que a Bíblia está nos garantindo é que Ele vai abrir uma porta de esperança. E uma porta de esperança, ela é muito maior do que uma porta de oportunidade. Uma porta de esperança é muito maior do que uma porta de emprego, uma porta de uma grande situação favorável a você.
porque a porta de esperança é o motor e gerador de todas as outras portas, porque a esperança é que lhe dará força, é que lhe dará ânimo, é que lhe dará coragem para que você possa ir em busca dos seus objetivos. Deus vai abrir esta porta de esperança. Deus vai falar ao teu coração. Deus vai te atrair a Ele através deste momento difícil que você está vivendo. Vejam que o texto que nós lemos mostrou-nos que no lugar da derrota de Israel, Deus estava abrindo uma porta de esperança. Talvez você está vivendo o mesmo deserto que Israel, o mesmo vale de Acor que Israel. Talvez você está vivendo a mesma situação adversa que José viveu, ou mesmo as perdas de Jó, ou talvez, quem sabe, você esteve aflito, sozinho, quem sabe abandonado, como João esteve na ilha de Patmos. Mas assim como Deus preparou um lugar honroso para José, assim como Deus abençoou Jó de forma dobrada, assim como Deus abriu uma grande porta para João na ilha de Patmos, assim como Deus ministrou na vida do apóstolo dizendo: a minha graça te basta, Deus está dizendo a você também que uma porta de esperança está se abrindo para você neste momento. Se você crê comigo, se você acredita nesta mensagem, nesta palavra, a palavra de Deus, permita-me orar por você, para que Deus possa operar na sua vida aquilo que você está neste momento ansiando, desejando. Curve a sua cabeça, receba de Deus a ministração do Senhor sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a tua palavra ao coração do teu servo, da tua serva, deste homem, desta mulher, desta criança, deste jovem, deste adolescente, deste ancião que está nos assistindo agora. Eu te peço tão somente em nome de Jesus, que o Senhor abra esta porta de esperança neste vale perturbador em que esta pessoa está vivendo. Nós te pedimos, Senhor, que nestes dias de crises, nesses dias difíceis, nesses dias de tempestades, de ondas bravias, te pedimos, Senhor, que nos ajude esta pessoa, abrindo esta porta de esperança, para que ela tenha convicção, tenha plena certeza de que o Senhor é aquele que transforma o lugar da derrota em porta de esperança. Deus pode abrir mananciais em meio ao deserto. Por esta razão, nós colocamos as nossas mãos na direção dos céus e te pedimos em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que nos assistem agora. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Deus te abençoe, nós oramos a Deus para que a sua vida seja abençoada hoje e sempre.